irmão Tadeu. Às vezes é tão difícil cantar uma oração, falar tudo que sinto, abrir meu coração. Aos amigos de luz peço inspiração, pois ainda sou pequeno, estou tão preso ao chão. Mesmo assim vou tentando pedir a Deus proteção, pedir a Deus pelo mundo, apenas numa canção. Apenas uma canção, oh, 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 todos podem cantar. Vou pedindo a Jesus, venha nos abençoar. Apenas uma canção, oh, 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 que todos podem cantar. Vou pedindo a Jesus, venha nos abençoar. Esperança e alegria, Oh, 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 paciência na dor. oh, oh, Eu imploro a Deus, nosso Senhor. Momentos de paz, oh, 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 instantes de luz, oh, oh, oh. sinto dentro de mim quando fala Jesus. Mesmo assim vou tentando espero ter atingido toda a minha intenção de fazer uma prece apenas uma canção. Apenas uma canção, oh, 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 todos podem cantar. Vou pedindo a Jesus, venha nos abençoar. Apenas uma canção, Oh, 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 que todos podem cantar. vou pedindo a Jesus, venha nos abençoar. Opa, muito boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome do Cristo, na casa da mãe e do pai, Maria e José, né? E hoje esse tema tem rendido, né? Algumas casas têm visto na nossa rede esse tema e têm nos pedido falar sobre essas informações tão importantes nesse momento que nós estamos vivendo da tecnologia, né? Quero agradecer Roberto, Mariângela, todos os amigos, né, os dirigentes da casa pela oportunidade. Bom, o Umbral também está nas redes sociais.
E aí nós vamos começar a falar rapidamente sobre a questão da tecnologia. Tecnologia é ruim ou é boa, pessoal? Boa. Opa! Se não fosse tecnologia, nós não poderíamos estar nos comunicando nesse momento, né? Então, todas as coisas, elas são boas. Vai depender do uso que nós fazemos dela. O que acontece nesse momento, né? É que muitos de nós estamos usando... O que foi, Sérgio? Não, já tá alto. Tá alto, não tá, pessoal? Muitos de nós estamos colocando mais em evidência, através desse veículo, a nossa realidade interna. É isso que está acontecendo nesse momento. Mas muitos de nós somos mais ansiosos do que verdadeiramente maldosos. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre essa construção desse sistema que usa todas as ferramentas que vieram para o nosso progresso, mas muitos desses seres, encarnados e desencarnados, estão usando todas essas ferramentas do progresso para o mal, ou seja, para o sofrimento, para a dor e para a destruição. Eu acho melhor a gente não usar a tecnologia hoje. E agora, melhorou? Tá bom. Bom, vamos voltar aqui no ponto de convergência, né? Existem pensamentos, mentes e forças que trabalham para o lado negativo da força. E essas mentes também estão encarnadas. E nós, muitas vezes, desavisadamente, sem perceber, contribuímos para esse estado de coisas, né? E ali, nos textos bíblicos, que eu gosto muito, sempre de ressaltar a questão bíblica, em Hebreus vai falar assim: portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, né? Em Efésios vai falar assim: o versículo central sobre a influência no mundo espiritual é declarado, porque a nossa luta ela não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Jesus vai nos dizer: esse mundo jaz no maligno. E o Kardec vai nos dizer que nós estamos dentro de uma configuração que fala que o nosso planeta, a planeta Terra, está numa configuração do mundo de provas e expiações. O que é essa configuração de mundo de provas e expiações, pessoal? Não vale o Serginho responder. O que é mundo de provas e expiações, pessoal? A Terra. Oi? A Terra está nessa configuração. Mas o que é essa configuração? O mal prevalece sobre o bem. E aí, nós temos duas questões aí. Se a Terra é de configuração de provas e expiações, onde o mal prevalece sobre o bem, quem encarna aqui, pessoal? Oi? Espíritos com a moral baixa. Pessoas que estão dentro dessa configuração. Ou seja, o mal em nós ainda é muito maior que o nosso bem. Por isso que Paulo de Tarso vai nos dizer: quando eu quero fazer o bem, o mal se levanta. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E a maioria de nós vivemos nessa dicotomia, né? 99,9999% de falar algo e fazer totalmente o contrário desse algo, porque nós temos prazer naquilo que não é bom. E aí nós vamos retornar para a configuração do que seria o bem e o mal, pessoal. O que é o bem e o que é o mal? Nós somos a terceira escola religiosa cristã espírita. Nós temos a revelação kardeciana,
conquanto nós, que estamos há 169 anos enquanto instituições, muito provavelmente nós não ter sido espíritas na última encarnação, anterior a essa. Então nós viemos, se nós temos essa familiaridade com Cristo, porque ninguém discute aqui que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, isso nós não discutimos. Enquanto cristãos das 3 escolas religiosas, nós abraçamos essa ideia, mas como nós não fomos espíritas na última encarnação, nós trazemos os conceitos e as crenças das últimas encarnações. Então nós temos céu e inferno, dentro das nossas concepções externas, bem e mal, né? Bom, ruim. Nós temos rótulos, porque isso nós aprendemos nas 2 primeiras escolas religiosas, e nós não vamos discutir porque tinha que ser assim ou não. Era assim, e foi nessa formatação que as coisas aconteceram. Agora, dentro do movimento espírita, nós somos convidados a compreender os significados, né, do que nos é proposto para expandir a nossa consciência. Nós ouvimos falar de santos, o Espiritismo não tem santo. Nós não somos católicos, embora respeitamos muito a igreja. Nós temos espíritos que evoluíram, que expandiram a sua consciência. Não é sobre santidade, não é sobre bem, não é sobre mal, é sobre consciência. E aí, quando nós falamos em consciência, nós vamos agora entrar no terreno que o Espiritismo nos propõe, que Kardec vai nos dizer aonde está escrita as leis divinas, pessoal. Espíritas? Na nossa consciência. Então não há nada lá fora, há tudo aqui na minha consciência, porque eu sou filho de Deus e eu sou divino por natureza e herança. Então eu trago em mim a consciência divina. Percebe? Então, porque muitas vezes quando nós vamos praticar alguma coisa, se nós tivermos o mínimo de consciência que essa coisa não está de acordo, e aí nós vamos voltar a Paulo de Tarso, que tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito. Ele não falou que é certo, que é errado, que é bom e mal. Ele falou que tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito. Por quê? Porque tem coisas que a minha consciência já acusa que não está adequado para o meu nível de evolução. Mas mesmo assim, apaixonados pelos nossos gostos, nós fazemos, mas escondido. Por que eu faço escondido determinado tipo de coisas? Por que a gente esconde? Porque nós já temos consciência que aquela atitude não está adequada. Então a gente já começa a desenvolver a nossa consciência. E quando nós vamos falar de bem e mal, Jesus vai nos dizer o que é o mal. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Ou seja, o meu povo sofre por ignorância. E Jesus vai acrescentar: conheceis a verdade vos libertará. Porque quem conhece se liberta. Jesus vai nos dizer: eis que vim para os cativos dessa terra, libertar os cativos dessa terra, ou seja, nos libertar das ilusões, dos condicionamentos, das ideias, ideologias que parecem boas, mas que no fundo destrói a nossa essência e ataca a nossa consciência. E quando nós temos essa proposta de conhecer para nos libertar, Kardec ainda vai nos exaltar: é melhor que nós rejeitemos 10 verdades do que aceitar uma mentira, para que não venhamos afetar a nossa consciência. E se nós estamos falando de consciência, o indivíduo que é liberto na sua consciência, ainda que esteja fisicamente preso, ele é livre. E o indivíduo que não tem conhecimento, não tem o farol e a iluminação do conhecimento para nortear a sua consciência, porque é apenas o conhecimento norteado pela consciência que vai aplacar em nós os instintos. E os instintos nos permeiam, e agora com mais sofisticação. Aquilo que nós demorávamos horas, dias, meses, anos
para nos comunicar hoje, no clique de um computador ou de um celular, nós alcançamos grandes distâncias e o maior número de pessoas que estão envolto nessa rede. E quando nós estamos falando de rede, eu poderia falar de rede Wi-Fi, que vai proporcionar aí várias conexões, mas eu estou falando agora de sintonia mental através das frequências que eu vou assinalando para mim. E qual é a frequência que nós estamos acionando quando nós estamos ali freneticamente nas redes sociais? A Bíblia vai abordar uma influência do mundo espiritual de diversas formas. Bom, os textos bíblicos vão nos dizer assim, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E Kardec vai acrescentar que muitas vezes essa rede de testemunha que estão nos rodeando nos influenciam. Muitas vezes essa rede espiritual que está nos influenciando nos dirigem, nos comandam palavras, pensamentos e atitudes muitas vezes distante daquilo que nós pregamos na religião, distante daquilo que nós achamos que seja plausível, que seja sadio, que seja certo. Muitos de nós religiosos, no fenômeno da rede social, aviltado por consciências que nós não vemos, mas sentimos e ressentimos, estamos ali nos flagelos dos adultérios, nos flagelos das discórdias, das dissensões, na multiplicação das mentiras que o mundo moderno vai chamar de fake news, causando grande perturbação no mundo social, sentindo de então, naquele instante, naqueles segundos, um prazer destrutivo, mas um prazer em causar danos a quem quer que seja, pela nossa má palavra, pela nossa má conversação, nos dramas da sexolatria, nos dramas das ideologias, nos dramas de todas as matizes que concebe o mal apenas num clique. Sendo nós mesmos avultados por consciências. Parece que o sabor da desdita ele é aumentado, porque não somos somente nós. Existem forças que estão ali igualmente conosco, alimentando-se desses fluidos, dessas energias prazerosas, mas extremamente deletérias. Eu digo prazerosa porque quando nós praticamos aquilo que nós julgamos que é mal, nós só fazemos porque temos prazer naquilo. É um processo de compensação do nosso campo mental atingido pelo nosso cérebro, porque naquilo que me faz falta aqui, ou seja, de conhecimento, de conexão, de coisas saudáveis para o nosso espírito, naquilo que me faz falta aqui, eu vou compensar aqui na questão do materialismo, diversificado, inclusive pelas minhas opiniões, porque a minha opinião que queira dominar o outro daquilo que eu acho que é verdade é materialismo. Quando eu tenho a minha opinião, é um direito que me reserva enquanto espírito. Agora, quando eu quero dominar o outro pelo meu ponto de vista, eu estou tentando escravizar as mentes ao meu bel prazer. E isso é materialismo. Porque insigne, o Evangelho de Jesus é o da libertação. E nós, todos aqui, estamos imersos no livre-arbítrio. Ou seja, o livre pensar da nossa consciência que vai nos proporcionar essa ou aquela atitude. E eu só vou estar realmente, como eu posso falar, forte na minha atitude quando eu tiver consciência exata do que eu estou fazendo. Se eu não tiver consciência, eu apenas vou estar reproduzindo posturas. E quando eu só apenas reproduzo postura, essa reproduzir não vai saciar a sede da minha consciência, que de tempos em tempos vai sempre me exigir mais
dentro daquilo que se chama conexão, dentro daquilo que se chama verdade, dentro daquilo que se chama a realidade. E nós temos, enquanto espíritos, necessidade de nos expressar, de nos comunicar e de nos conectar. E nós falamos muito em conexão, mas antes das tecnologias nós já nos conectávamos. E Joana de Ângeles vai falar sobre um fenômeno que nós chamamos de conexão do nosso campo social, que é o fenômeno da consciente coletiva. É a minha mente, junto com várias outras mentes, criando esse consciente coletivo. Agora veja bem, se nós estamos calcados 24 horas, isso aqui tá difícil hoje. Se nós estamos calcados 24 horas em informações abruptas, violentas, deletérias, qual é o padrão que nós vamos ter? 24 horas. Padrão abrupto, violento e deletério. E se os meus pensamentos eles estão sendo formulados dentro desse padrão consciencial, ele vai alimentar que tipo de sentimentos em mim? Sentimentos abruptos, deletérios e violentos. E o que eu vou verbalizar? Palavras abruptas, deletérias e violentas. E como que eu vou agir e reagir diante da vida? Com posturas abruptas, deletérias e violentas, mesmo que religiosas. E aí, na pauta que nos concerne, enquanto espiritistas e promulgadores de revelações espirituais, nós vamos estar falando sobre o Evangelho de uma forma abrupta, violenta e deletéria, usando a palavra do Mestre como chicote divino, que só vai irritar energeticamente os campos das energias dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. E quantas vezes nós temos ouvido e visto irmãos usar a tribuna para o desequilíbrio, mesmo que religiosos. E isso acontece em outras religiões também, mas eu estou falando do espiritismo porque é a religião que nós abraçamos. A influência do comportamento do pensamento. A Bíblia alerta para não permitir que o espírito do mundo molde a nossa mentalidade. Isso é muito importante, porque aonde que nós somos livres? Aonde o local que nós somos livres? Verdadeiramente livres? Na consciência. Aonde é o local que nós somos verdadeiramente cativos? Na consciência. Eis que eu sou o grande médico das almas. Eu vim para libertar os cativos dessa terra. E é a nossa consciência iluminada ou desinformada, vamos dizer assim, que vai moldar o nosso padrão de pensamento. Agora veja bem, nós somos ainda, enquanto seres em evolução, extremamente instintivos. No início da nossa evolução, como é dada em nós as percepções do mundo? Como que nós percebemos o mundo no início da nossa evolução? Como que eu percebo o mundo? Das sensações, né? Exatamente. E quais são os sentidos que nós sentimos o mundo? Emoções, dor, frio, calor, desejo, tato, visão, audição, né? Olfato, né? Nós vamos perceber o mundo e as coisas. Como nós somos muito sinestésicos, auditivos e visuais, ou seja, as coisas que nós sentimos nos impressiona muito. Quando nós abrimos a telinha, nós ficamos impressionados. Ficamos impressionados com a guerra, com o corpo descoberto, com o belo, com as boas informações. Agora, todos nós nos impressionamos. Isso faz parte do nosso processo físico e psíquico.
Agora, aonde que eu vou deixar-me me impressionar? Que está a minha consciência. Aonde eu vou colocar a minha energia? Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança o seu modo de pensar. O que nós devemos buscar? Nas ferramentas que nos são sugeridas todos os dias. Quais são as informações que estão entrando na nossa casa? Pela tela da nossa televisão, porque a televisão também é uma rede social. Pela tela do nosso celular, do nosso computador, ou pela nossa conversa. E em quais forças nós estamos nos sintonizando? Nós, porém, não recebemos do Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. As bênçãos divinas da casa do meu Pai é gratuito. E está à nossa disposição. Qual é a dificuldade e a grande dicotomia que nós temos de receber aquilo que está à nossa disposição? Oi? A vontade das coisas materiais são mais... Eu vou fazer uma ressalta que a matéria, ela é muito importante. Por isso que nós estamos imersos nela, porque essa convivência na matéria, o desfrutar das coisas materiais é extremamente importante para a evolução do espírito. O problema é quando eu endeuso a matéria. Aí eu me torno materialista. É a doença psíquica pela posse do material em detrimento do desequilíbrio da minha consciência. Então, em prol daquilo que eu quero, eu passo por cima do outro. Quantos adultérios, quantas traições de amigos, quantas palavras duras, quantas dissensões, quanto desvio de verba. E eu não estou falando da política, porque isso aconteceu na casa espírita. Quantos desvios de valores fundamentais do Evangelho do Cristo para favorecer as minhas vontades diante daqueles que eu julgo que têm menos conhecimento do que eu. A manipulação das verdades imutáveis. E aí nós vamos recorrer nos textos bíblicos. Eu não me lembro qual versículo, mas vai dizer: e eu poderia dizer muito mais sobre esse homem que não caberiam nas páginas deste livro. Mas todo aquele que acrescentar ou diminuir dessas palavras será condenado. Por quê? Quando nós manipulamos a verdade, nós escravizamos as mentes. E o maior veículo hoje de manipulação da verdade é as redes sociais. A atuação do mundo espiritual na nossa realidade física existe em várias passagens, em várias literaturas, não apenas espiritistas. Eu estava vendo essa semana na rede social um documentário sobre a aparição de espíritos documentados pela Igreja Católica, de freiras daquele local, que elas deixaram as suas marcas nas vestimentas das pessoas para dizer: eu passei aqui. Então, a atuação do mundo espiritual na nossa realidade física, ela é extremamente forte, ela é dada a todo o momento. Não há como nós não estarmos atuando em alguma rede psíquica do mundo espiritual. E aí o próprio Chico Xavier vai nos dizer que todos nós vamos estar submetidos às sintonias que nós mesmos favorecemos. Veja bem, lá em 1 Samuel, quando a música era tocada por Davi, o espírito que perturbava Saul se retirava através dos cânticos, né? Saul tinha um processo que na Bíblia vai chamar de como é que fala? Possesso, e nós chamamos de obsessão no estágio mais apurado, que é a simples, a fascinação e a outra
Oi? Possessão. Né? É um nível tão grande que você vai falar que o indivíduo está louco. E quando nós abrimos a nossa timeline, a nossa rede social, nós vemos o quê? Verdadeiros estados de loucura. Essa semana eu estive observando os fenômenos que estão acontecendo na China e na África. Eles estavam torturando homens, mulheres e crianças porque são cristãos. E depois de várias torturas, mas de um modo que vocês podem muito bem imaginar, eles estavam enterrando essas pessoas vivas. E aí eles estão gravando na rede social e espalhando o medo, o desespero e o terror. E qual é a mensagem desses homens que estão fazendo isso para todos nós? Dominação, controle. Se você é cristão, você vai morrer. E Jesus nos diz, nos últimos tempos, serão perseguidos e mortos em meu nome. É um flagelo social que aplaca os nossos dias. Mas que isso sempre aconteceu. Porque quando a verdade aparece e esclarece e liberta, legiões de espíritos, num verdadeiro estado infernal, se desesperam porque perdem a manada nas energias deletérias que nós produzimos, que às vezes vão chamar de adenocromo. Elas são liberadas através do medo, da dúvida, da raiva, da dor, da maledicência, da sexolatria, da mentira. E muitas vezes nós estamos passando, republicando na rede social a mentira. E se nós formos entender sobre o significativo das palavras, a palavra diabo no dicionário quer dizer aquele que divide, é o pai da mentira. Nós estamos dividindo os nossos irmãos. Esse é de direita, esse é de esquerda. Esse é bom, esse é ruim. O que nós estamos fazendo com as ferramentas e os veículos que nos são propostos? Né? Amados, não creio em qualquer espírito, viu, espíritas. Mas antes verifiquem se ele vem de Deus. Pois no mundo haverá falsos cristos e falsos profetas. E o que é um profeta, pessoal? Médium. É aquela pessoa que tem a capacidade de perceber o mundo espiritual e trazer informações para o mundo material. E qual é a forma que Kardec vem nos instruir para que nós tornemos uma mensagem como plausível? Uma mensagem boa para que nós possamos nos orientar. Qual é a pauta de Kardec, pessoal? Acreditar em todos os espíritos, seria isso? Sim, mas existe um exame fundamental que Kardec nos dá para que nós possamos perceber se é um espírito de luz ou se é um impostor. Ainda que assine como Bezerra de Menezes, como o próprio Cristo, Maria de Nazaré, Chico Xavier e tantos outros ícones. Qual é a ferramenta que Kardec nos proporciona? Analisar a mensagem. E nós temos analisado as mensagens que nós estamos publicando na rede social. Qual é o efeito da mensagem que nós estamos publicando na rede social? Tem que ser avaliado primeiro. Pode ser pela emoção. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós cativamos. E vamos entrar nessa egrégora psíquica. É tão aterrorizante o momento que nós estamos vivendo que eu vejo espíritas que se dizem cristãos, trabalhadores da casa espírita, defendendo o aborto, para defender as suas ideologias. Indo de encontro contra os primórdios, os princípios básicos
do Evangelho do Cristo e a doutrina encerra: não matarás. Nós estamos observando o que nós estamos espalhando no campo social? Somos todos responsáveis por aquilo que emitimos no campo social, por pensamentos, palavras, atitudes e divulgações. Todos somos responsáveis. Não é só sobre o outro, é sobre o que eu me imanto energeticamente. Porque eu não sou corpo, eu sou energia. E segundo Allan Kardec, os espíritos influenciam intensamente os pensamentos e ações humanas, muitas vezes nos dirigindo. Essa influência ocorre pela sintonia mental, é padrão mental. Vai nos dizer o grande sábio: penso, logo existo. Eu pensei, eu criei. Padrões que são lidos, analisados. Nós emitimos energias, emitimos imagens, emitimos cores variadas. E mesmo que os espíritos negativos não podem ler o que estamos pensando, eles conseguem fazer uma leitura do nosso campo vibratório com muita facilidade. É uma leitura psíquica, onde espíritos imperfeitos se aproveitam de nossas fraquezas, dos nossos pensamentos negativos, enquanto os bons espíritos sempre vão nos inspirar para o bem. E o livre-arbítrio é de quem? É nosso, né? A lei da afinidade determina a influência, né? Espíritos afins aos nossos pensamentos morais ou inferiores se aproximam e fortalecem as nossas tendências. Quando teve aquele fenômeno muito abrupto do maníaco do parque, ele me perseguiu lá na... Como é que fala? Naquela lá do Estado, como é que chama? Na Avenida do Estado. Só que então eu não sabia que era ele. Aí depois eu vi na televisão. E aí eu comecei a observar a conduta dele. E aí tem um padrão, né? Eu não vou falar sobre a ferida do sagrado feminino nesse momento, que esse foi um padrão onde ele conseguiu dominar as vítimas que tinham o mesmo padrão mental. Mas eu vou falar sobre algumas questões dele. Ele fala em vários momentos que quando ele estava para concluir o ato deplorável, ele escutava vozes e como se aquele sentimento, aquela raiva avultasse. Eu não estou aqui fazendo apologia pelo que ele fez, não é isso. Eu estou dizendo, ele não estava sozinho. Em todas as nossas atitudes, nós não estamos sozinhos. Aquela, como é que fala? Os mais jovens que sabem essas nomenclaturas da rede social, que a gente passa muito rápido ali na timeline e para algo que nós gostamos, ninguém está vendo. Aí eu vou lá, mando uma mensagem, faço uma paquera virtual. A minha esposa e o meu esposo estão dormindo. Alguém está sintonizando. Você está sendo sintonizado. E se você está sendo sintonizado e manipulado, será que você está usando mesmo o seu livre-arbítrio? Ou você está favorecendo forças que estão pouco se importam com a sua casa, com a sua família, com a sua felicidade? Eles só querem um corpo. Sintonia mental é o pensamento e a força criadora de atração. Pensou, atraiu. Às vezes nós estamos trabalhando na obra espírita, vamos falar agora dos espíritos, nós estamos trabalhando com a mediunidade, tal. E aí a gente se dá o direito de comentar algo desagradável. Na hora a gente passa mal. É na hora de dar aquela angústia, aquele peso. Pensou, sintonizou, né? Espíritos elevados sintonizam com bons pensamentos e compaixão. Você quer a sintonia dos bons? Seja bom. E aí, os pensamentos é uma casa.
E nós vamos ter pensamentos intrusivos, vai nos dizer, tanto Freud como Jung, pensamentos oriundos do nosso íntimo. O espiritismo muitas vezes é chamado de animismo, não é? Nós temos os nossos pensamentos porque nós somos seres reencarnantes e tem algumas informações que nós já trazemos. Informações negativas, mas muitas informações positivas. Somos espíritos imortais e eternos. Então são os pensamentos intrusivos, aquele que nasce e brota do meu íntimo. Mas temos os pensamentos extrusivos, que são os pensamentos que vão vir de fora para dentro. E eis que você está dentro da sua casa, e é tão interessante quando acontece isso comigo, ou para o bem ou para o mal, porque eu estou em casa, vem o pensamento e aí passa na tela mental a imagem de uma pessoa, ou a imagem daquilo que eles querem me induzir. Se eu não perceber que aquilo não é meu, eu acato como sendo meu e acabo favorecendo aquela postura. Assim que nós entramos nos vícios de diversos matizes, do álcool, o que tem? É só uma pitada. O que tem? É só uma olhada, ninguém está vendo. Ah, você tem o direito. Você tem o direito, você tem mesmo o direito. Mas deve? Será que o meu direito agora, dentro da minha perspectiva materialista, não está infringindo a minha consciência e afetando aqueles que estão do meu lado? Porque nós somos cheios de dizer que temos direito disso e daquilo, e realmente temos. Mas e os nossos deveres? Nós temos esse enfrentamento com os nossos deveres, como temos com nossos direitos? E na pauta do Evangelho do Cristo, ele vai nos dizer que o meu direito termina onde começa o direito do outro. E na medida que você medir o seu irmão, tu também será medido. O que faz para o outro, você receberá ao cêntuplo. Ou seja, vem numa magnitude. É que nem juros de banco. Você fez hoje lá o empréstimo a R$1.000, daqui um mês você está devendo 5, 6 mil reais para o banco. E nós precisamos estar atentos a essas proposições, porque se nós vamos pagar um preço de algo, que seja preço de algo que nós realmente queremos e que nos facilite a compreensão, a melhoria íntima da nossa existência. O duro é sabermos que se nós formos marionetes dos joguetes dos espíritos trevosos, eles saem da situação e quem fica para pagar para receber a causa e efeito? Quem vai ficar? Você. A influência oculta, elas não apenas sugerem, mas frequentemente dirigem as nossas ações, agindo como conselheiros invisíveis. E vai realmente aliciar a nossa conduta. Nos desejos íntimos que nós muitas vezes não revelamos, mas que vibram no nosso campo, criando padrões e energias facilmente vislumbrado pelas forças negativas que também têm as suas tecnologias. Nos sondam, nos cunham e nos cativam. Dramas da obsessão. A influência oculta é um espírito que frequentemente dirige o pensamento em ato, muitas vezes sendo os verdadeiros inspiradores. E aí a gente vai lá na nossa timeline e às vezes a gente não tem nada a ver com aquilo. Essa semana eu estava vendo um professor nos Estados Unidos pela imigração de um grupo de terroristas, né? E tinha um professor na escola infantil. A menininha de 7 anos, ela estava com uma correntinha com um crucifixo. Não sei se vocês viram isso. E ele falou, o que é isso? Ela falou, é da igreja, explicou. Ele bateu na menina ferozmente. Ele espancou a criança, porque ela era cristã. E aí foi preso. Ele falou, não pratiquei nenhum mal, porque na escola não pode ter ativismo religioso.
Olha o nível de informação deletéria. Eu vi aquilo, passei mal. Na minha ânsia de estabelecer a minha verdade, se eu publico, se eu levo adiante aquela informação, eu vou implantar o quê nos corações? Eu estou colaborando para o bem ou para o mal, pessoal? Então vamos vigiar. Eu tenho minha razão. Que absurdo ele está atacando a criança. Mas a minha publicação vai favorecer para o estabelecimento do bem e do mal? Do bem ou vai estabelecer o mal? A minha publicação ajudaria em alguma coisa? Então vigiemos, pessoal. Porque na minha razão eu posso praticar o mal. E quando nós estamos na mesa espírita,